Já escreveu-se à autora pela sua obra e manifestado a alegria que tenho é poder dizer umas palavras da força especialista nesta área. De qualquer maneira, a sua obra foi inspiradora, a leitura desta proposta de livro, desta proposta de futuro para Portugal, acaba por ser uma proposta de futuro para Portugal. Foi tão inspiradora para olhar para a nossa história, pensar no nosso presente e pensar no nosso futuro. Portanto, as minhas primeiras palavras são de parabéns pela coragem e que teve em escrever um livro que acaba por ser uma reconstituição de histórias a partir da sua experiência de acompanhamento e de formação, mas também esta obra acaba por ser no momento em que era preciso que ela saísse. Devemos, de algum modo, dizer que o Construtor dos Futuros acaba por se tornar uma espécie de manifesto para as pessoas comuns para poderem enfrentar o momento de incerteza em que vivemos. Sai esta obra precisamente no ano, no mês, em que o nosso futuro está marcado por sombras negras e incertezas. E em que a crise está a bater sobre nós, sobre as nossas vidas concretas, e em que nunca, há muitos anos esta parte, o futuro, enquanto pessoas individuais, foi colocado tão em questão. E precisamente um futuro marcado pelo horizonte do desemprego e, portanto, com consequências da vida prática, marcado pela desesperança, pelo desincentivo para viver, pela desmotivação, etc., devido à nossa situação política ou económica. E, portanto, ser uma obra destas acaba por constituir um manifesto e uma possibilidade que se dá através de exemplos de referência, que é possível, a partir da crise, a partir da desesperança total, da desilusão, poder construir um futuro novo. E, de algum modo, o que é interessante nesta obra, hoje em dia, onde muito se multiplicam nas livrarias, vindas especialmente do estrangeiro, as obras sobre em torno da autoestima, do autoconhecimento, do empreendedorismo, etc., etc., em que é uma obra que acaba por propor, através de histórias verídicas concretas, uma espécie de contos empreendedores. Contos de pessoas que tiveram experiências de limite, de desilusão, de desconstrução total da vida que tinha sido construída à luz de um determinado sonho e com base numa determinada expectativa, e que a partir de situações de desemprego, de divórcio, etc., construíram uma vida nova a partir, precisamente, de uma atitude empreendedora, criando um caminho diferente em que elas próprias foram construtoras do seu futuro. E, portanto, aqui esta marca que é interessante nesta obra é que elas próprias encontraram, ou com a ajuda de outrem, ou elas próprias, acompanhadas por quem tinha formação e era capaz de orientar, foram capazes de construir um futuro novo que revolucionou a sua vida individual e aqueles que viviam em torno de si. E por isso, a partir de um centro de emprego, a partir da experiência de acompanhamento que a autora precisamente fez, conseguiu criar situações de esperança, mas esperanças empreendedoras e criadoras de motivação individual e que depois envolveu uma onda de futuro, precisamente, aquelas pessoas que estavam nessa situação de caos. E nesse sentido, temos aqui, precisamente, já uma obra teórica sobre a forma de começar a vida de novo, mas uma obra que inspira a partir de histórias e de exemplos muito práticos. Por isso é que eu considero que isso pode chamar uma espécie de contos empreendedores
e que ensinam, a partir do exemplo, quem passou por situações em que muita gente hoje em dia passa e está a passar, poder ter uma oportunidade e acreditar que é possível começar de novo. Ao mesmo tempo, esta obra aponta precisamente para valores que hoje em dia estão na base daquilo que é fundamental, são os alicerces para conseguir o sucesso, quer em termos empresariais, quer em termos escolares, sociais, etc. E que são valores que são capazes de tornar pessoas comuns capazes de fazer grandes coisas. E esses valores têm a ver precisamente com a valorização da criatividade, da autoestima, da resiliência, da capacidade de cooperação, da capacidade de, perante uma situação de total incerteza, ser capaz de criar algo de novo. Portanto, isto é um livro que ensina-nos e dá-nos aquilo que nós hoje tanto precisamos, que é possível começar. A capacidade de começar de novo e a capacidade de, em qualquer fase da vida que estejamos, por mais que se pense que seja impossível ir em frente, é possível recomeçar. É possível recomeçar um emprego, é possível recomeçar uma empresa, e é possível recomeçar através de uma ideia interessante e apostando nela com determinação, e é possível sair de situações de dependências totais que levam muitas vezes a que as pessoas vivam em situações de marasmo, de tédio, de depressão, etc. Este livro faz pensar também na nossa história, de algum modo. Se isto aqui fala de histórias individuais, mas é das histórias individuais, e a partir das histórias individuais que se fazem a grande história coletiva. Atualmente, quando se fala de Portugal, fala-se, é preciso dar uma nova esperança para Portugal, preciso criar um novo elan para que os portugueses possam sair da situação de grave crise em que se encontram. É preciso lançar o empreendedorismo e incentivar o empreendedorismo. Estes slogans, todos os dias se ouvem, cada vez se vai ouvir mais, agora que vem uma nova campanha eleitoral, etc. Mas não vale a pena pensarmos na história coletiva, na grande história do povo como uma espécie de personalidade única, se não começarmos daquilo que é as pessoas individuais. E através dos exemplos de cada pessoa, das histórias de cada pessoa, daqueles que foram capazes de vencer, partindo muitas vezes do nada, e ajudados por pessoas também que têm formação e souberam orientar, e daqui isto revela também a importância da formação acompanhada e consistente que muitos formadores, como a autora, têm feito, e depois foi vendo pouco a pouco os resultados, e aqui acaba por ser uma espécie de recompensa desse esforço longo e paciente, e a partir dos casos individuais e do esforço de cada um, do empenho de cada um, que depois se pode construir um futuro diferente para Portugal, para o nosso país, isto é, para aquilo que nós pensamos como a coletividade, o povo português, etc. E, portanto, isto é um livro de alicerces. Os alicerces do sucesso futuro, da possibilidade de sermos aqui, passa por aqui, passa por cada um. E isto também faz-nos pensar um pouco na nossa história e viajar um pouco na história de Portugal, em que nós podemos, quando pensamos em Portugal e na nossa história de quase 8 séculos, podemos dizer que nós fomos caminhando a nossa deriva histórica, uma deriva histórica marcada da superação, andámos de crise em crise, e fomos, de certo modo, sobrevivendo e afirmando, ultrapassando crises sucessivas. A nossa história é uma história de ultrapassar crises sucessivas. E nós recordamos aquelas grandes crises, a crise de 1385, 1580, 1640 e assim sucessivamente. Aquelas crises mais emblemáticas da nossa história. Mas foi precisamente nesses momentos de grande crise que apareceu a oportunidade de construir precisamente um futuro novo, que é coletivo, que é individual. E quando estava a ler este livro, e olhar para este livro, o Construtor de Futuros, até viajei no tempo, até 1640, a década de 1640, em que nós tínhamos saído, tínhamos libertado
da soberania espanhola, do domínio espanhol e proclamar a nossa restauração da independência. E esses 30 anos que se seguiram à proclamação da independência da autonomia portuguesa, vivemos 30 anos terríveis de guerras contra Castela, que novamente recuperar o direito de Portugal, tivemos que salvar e recuperar o Império, nomeadamente o Brasil, etc. E foi aí então que surgiram homens que tiveram uma visão e disseram: ok, no momento em que parecia que tudo ia desabar, isso que era impossível, falávamos de tudo, sempre podia aparecer. E como tenho uma das minhas investigações fundamentadas no seu pai António Vieira, recordo dos anos 40 do século XVII, um século de muita crise intensa, em que muitos achavam que Portugal ia desaparecer. Ele escreveu, na altura, A História do Futuro. Foi uma obra que, no meio dessa desilusão toda, teve uma caminho em frente, olhar um pedacinho mais longe e dizer até que Portugal ia ser construtor de um mundo novo, que ele chamou aqui de Império, no contexto da cultura do tempo, e então escrever no momento de crise A História do Futuro, tentando precisamente trazer isto que está aqui. E é preciso, no momento de crise, sermos empreendedores, olhar mais longe, acreditar que somos capazes, e somos capazes de construir grande coisa, também com base no passado que já temos, da experiência adquirida por nós e pelos nossos antepassados, e sermos capazes de dar um passo em frente. Claro que ele pensava então em grande, no Império de Portugal, num futuro brilhante, para tentar animar as vontades dos portugueses naquele momento de crise e de desilusão. Ora, aqui também, de algum modo, isto é uma proposta de criar uma vida nova a partir, precisamente, de uma atitude nova, da formação de uma mentalidade empreendedora. E nós o que precisamos é criar uma nova mentalidade empreendedora, uma mentalidade verdadeiramente empreendedora, e que passa, precisamente, por sermos capazes de não esperarmos sempre que os outros façam aquilo que nós gostaríamos que fosse feito. Nós esperamos sempre do Estado, esperamos sempre de algum grande líder que venha resolver as nossas dificuldades, do Dom Sebastião, que nunca volta para resolver os problemas coletivos, e esquecemos, isso é o nosso grande drama nacional, o nosso drama ambiental português, e considero o nosso drama ambiental em Portugal, que é precisamente o facto de nós colocarmos sempre em alguém, uma entidade muitas vezes abstrata, que seja o Estado, seja um grande empresário, seja o grande líder futebolístico, seja quem for, para resolver e superar as nossas situações de voltas sucessivas, em que situação for. Projetamos sempre em alguém a possibilidade dos sucessos e da resolução da crise do presente. Ora, isto, de certo modo, é um livro destes, é um livro, de certo modo, anti-sebastiânico, que tenta curar aquilo que eu chamo de nosso complexo sebastiânico. E complexo é este, como expliquei, é esta projeção nos outros, a possibilidade de construir o nosso futuro, de alguém, de um líder único. E, portanto, e aqui vamos dizer que o nosso futuro passa por nós próprios, e o futuro coletivo passa por nosso futuro individual. E passa por sermos capazes todos de dar um contributo, resolvendo em primeiro lugar o nosso problema. E a partir da resolução do nosso problema, seja, e aqui temos uma situação de desemprego, de desocupação, de arrasar todas as expectativas e toda a vida construída, à luz de uma segurança, seja ela qual for, aqui diz precisamente que se nós investirmos na resolução do nosso problema, será a melhor forma de contribuirmos para a resolução do grande problema coletivo que nos afeta e nos marca a mentalidade cotidiana. Por isso é que eu chamo este tipo de livro um livro anti-sebastiano, que nos cura do nosso complexo, do sebastianismo, que muitas vezes nos imobiliza, nos impede de avançar, dar um passo em frente, sermos nós próprios. E por isso, o autor está de parabéns. Obrigado por estes contos empreendedores e espero que continue a escrever nesta linha e, através da sua experiência, das suas histórias, nos continue a dar lições do futuro. Muito obrigado.